Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos amigos, estamos aqui para dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. E hoje vamos iniciar o capítulo 3 da parte 1, a criação, com a formação dos mundos. Hoje com a presença da nossa amiga Alessandra Garrido. Olá pessoal, muita fé. O Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em vocês. Com a presença do nosso irmão Marcelo Aranda. Paz e bem para todas e todos. E nosso amigo Américo Nunes. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. É isso aí, gente. E hoje vamos dar início ao capítulo 3 da parte 1. Ele vai falar sobre a criação. E aqui, Kardec coloca um informativozinho que eu acho muito interessante. Formação dos mundos, início, O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o preenchem. Então, já viu que a gente tem muito a conversar e a procurar entender, na medida do nosso possível, sempre, é claro. Então, vamos iniciar a pergunta 37, que fala assim: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Foi a pergunta de Kardec. E eu vou pedir para quem vai começar, vai ser o Marcelo. Vamos ver o que o Marcelo diz a respeito. Não, primeiro a gente vai ouvir aqui porque os espíritos dizem. Então exatamente. Eles vão dizer o seguinte para a gente: sem dúvida, o universo não pode fazer-se a si mesmo. E se existisse, como Deus de toda a eternidade, não poderia ser obra de Deus. Um pensamento lógico que ele vai trazer para a gente. E ele complementa ali o Kardec. A razão nos diz não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo. E que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, veja que interessante, Ele complementa, os espíritos vão reforçar essa ideia, reforçar essa questão de Deus, deste ser, e aí a ideia desse monoteísmo, essa criatura única, esse Criador de tudo e todos, e, consequentemente, se ele foi o Criador de tudo e todos, ele também é responsável pela criação do universo. E aí é importante a gente trazer esse pensamento, que aí também esse pensamento colabora com a gente com essa ideia de eternidade, porque quando a gente pensa na finitude das coisas e da vida, ou na finitude do universo, isso gera em nós um certo desespero, porque parece que vão acabar. E aí quando a gente vê esse ciclo eterno de vida, de energia, isso nos dá uma certa tranquilidade, uma certa calma, uma certa confiança, que caminharemos pelas estrelas, como as luzes das estrelas caminham até nossos olhos quando contemplamos a noite. É verdade. É muito interessante essa questão, O universo, ele já foi criado ou existe como Deus? E aí? O que você diz, Alessandra? Essa pergunta 37, ela nos remete também à pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que fala que Deus é a inteligência suprema e a causa primária. E é interessante a forma como Kardec pergunta: que
é Deus, né? Ele não coloca o quem, que seria pessoal, mas sim algo que está muito acima da nossa compreensão, né? Porque ainda herdamos essa visão de Deus humana. E Kardec nos coloca, na pergunta já, desmistifica essa visão e coloca como algo que nós não temos ainda compreensão com esse pronome extremamente genérico, né? Que é Deus. Então ele é causa primária. Sendo causa primária, responde também essa questão 37. Ele está antes de tudo. Então a mente divina é responsável por criar tudo o que conhecemos e o que não conhecemos, que aí tem relação com o que a Angélica estava lendo, esse preâmbulo, esse início, que Kardec coloca aqui, que o universo compreende o que vemos e o que não vemos. E nesse aspecto, né, eu acho que a mediunidade também tem muito a nos ensinar. Porque através da mediunidade nós podemos perceber que não é só o olho carnal, né, não é só a visão que enxerga. Né? A gente consegue, através da clarividência, quem tem esse trabalho, né, consegue perceber outros aspectos, né, outros seres que o olho da visão, né, que dá a visão, o olho carnal não consegue. Então, no último encontro aqui nosso, nós estávamos até falando sobre isso, né, da incapacidade dos nossos sentidos de compreender todo o universo, né? A mediunidade, ela dá uma amostragem bem pequena do que existe, né? Porque é muito maior que tudo isso. Então, o que vemos e o que não vemos. Seres animados e inanimados também fazem parte desse grande universo, né? Então, as rochas, etc. Assim como os fluidos, como a gente estava falando aí, que o vazio, ele não existe, está tudo preenchido, nada é por acaso nessa obra divina, né? Essa sabedoria divina, e nós não podemos nunca perder essa visão de aprendizes, né? De investigadores sim, estudiosos sim, porque quando nós nos colocamos como estudiosos, estamos colocando também como aqueles que precisam aprender. E partindo da premissa de que Deus é o criador de todas as causas, né, de todas as coisas, né, a causa primária, então o universo não poderia estar à frente dele, e sim na sequência. Né, Américo? Sem dúvida nenhuma. E isso aqui nos remete, né, mais à nossa lógica, né, à razão. Se Deus, ele fala, tivesse sido criado junto com o universo, ou o universo tivesse sido criado junto com Deus, ou o universo antes, de todo modo o universo não seria criação de Deus. E como a nossa querida Alessandra falou, né, nós aprendemos que Deus é a causa primária de todas as coisas, ele é o criador de tudo. Se ele é o criador de tudo, ele precisa ter criado o universo. Então o universo não poderia existir junto de Deus. Primeiro existiu Deus, e Deus criou então o universo, assim como criou todas as coisas, todos nós, né, todos os espíritos, tudo é criação de Deus. Graças a Deus que tudo é criação de Deus. Por quê? Porque senão vocês imaginam como é que não seria uma loucura? Há uma frase que nos diz, se eu não me engano é de Pasteur, que diz pra gente que pouca ciência afasta de Deus. No programa passado eu falei uma coisa mais ou menos nesse sentido, que a gente começa a estudar o espiritismo, acha que vai ter resposta para tudo. Depois a gente, quando estuda um pouquinho mais a fundo, a gente vê que não, que há muitas coisas que nós ainda não podemos compreender, que os espíritos ainda não puderam nos responder. E essa frase da ciência diz assim, que pouca ciência afasta de Deus e muita ciência aproxima de Deus. Quando as pessoas começam a estudar a ciência, elas começam a querer criar teorias, criam e enxergam, veem teorias que acabam fazendo com que o universo exista independente de ter ou não Deus. Quando as pessoas se aprofundam muito mais na ciência, elas conseguem perceber que não há como tudo isso estar em conformidade, em paz, sem que houvesse esse comando central de Deus. Então, à medida que a gente vai estudando cada vez mais, a gente vai vendo que, de fato, se não existisse Deus, nós não estaríamos nem aqui, né? Os planetas giram uns em torno dos outros, nenhum bate, nenhum cai em cima do outro. A força é exata para não afastar o Sol. A gente, se tivesse aproximado um pouquinho mais, nós estaríamos queimados. Um pouquinho menos, a gente morreria de frio. A gente está exatamente no ponto que a gente precisa estar de distância do Sol. Tudo isso é muito mais fácil, muito mais lógico, racional, que eu acredite que há um ser cuidando disso tudo,
do que dizer que tudo isso é acaso. É mais difícil eu acreditar que o acaso faz isso tudo do que eu acreditar que há um ser cuidando disso tudo. Quando a gente vê uma estrutura toda bem organizada, se a gente chega numa fábrica que está tudo certinho sendo trabalhado, é muito mais fácil eu saber que tem alguém que está ali, que planejou aquilo, do que eu achar, não, isso aqui é o acaso, a fábrica, por um acaso, cada um chegou na sua função e está todo mundo resolvendo tudo. Não dá para a gente mais acreditar nesse acaso quando a gente olha para o universo, não é verdade? Até porque para deixar nas nossas mãos tá bem complicado. Já pensou o ser humano cuidando disso tudo? Essa explicação do Américo me faz pensar naquela frase do filósofo: só sei que nada sei, sabemos pouquíssimo, só sei que nada sei. E assim, você trouxe a explicação assim, racional dessa existência de Deus, né? E eu acrescento também essa coisa do sentir Deus, né? Então, já que Deus está em tudo, está presente em tudo através do seu fluido, né, que é a criação dele, então nós podemos sentir no olhar dos nossos irmãos, vivendo a natureza, em cada elemento, né, que é a criação dele, né? E eu o sentimento de Deus é tão forte. Isso. Não basta só ir pela razão, eu acho que tem que ser a razão, tem que ser o sentir. Forte, até o ateu, quando ele está no sufoco, ele diz, Deus me ajuda. É porque a compreensão dele de Deus é outra. Né? É interessante, só para a gente retomar isso, né? Então, sugiro aos nossos ouvintes que peguem na Gênesis, né, no capítulo 2, que fala sobre Deus, e aí vai ter uma discussão um pouco mais à frente nesse capítulo, que fala da natureza divina, que reforça o que a gente está falando, que ele vai falar que Deus é essa suprema e soberana inteligência, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial. Então são aspectos importantes para a gente estar meditando. E agora vai vir uma questão que para nós encarnados é muito, como é que se diz, interessante, né? Como Deus criou o universo? Mas essa a gente vai responder depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, a nossa curiosidade quer saber como Deus criou o universo, Marcelo. Isso é maravilhoso, eu adoro esses questionamentos. Os espíritos vão dizer para a gente o seguinte: para me servir de uma expressão comum, por sua vontade. E a vontade, meus amigos, é uma palavra que no espiritismo a gente estuda muito, muito, muito. Então, quem ouviu ainda pouco sobre essa questão da vontade, estude, procure nas obras básicas e você vai ver. E ele complementa o Espírito da Verdade. Nada representa melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras em Gênesis. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí você veja como Deus é tão grandioso e perfeito que na ciência, cada vez mais que os cientistas vão estudando, cada vez mais eles comprovam essa frase, né, dessa questão, dessa relação entre luz e, chamar assim, escuridão, e a luz então resplandece, né, dessa criação cósmica, né, de energias, de forças, de matéria que se explodem, e aí então o universo se ilumina todo da presença de Deus. Como Marcelo disse, né, Deus leu, os espíritos trouxeram, Deus criou o universo por sua vontade. E eu acho que o mais importante que o Marcelo falou é essa questão da vontade em si, que a gente tem que estudar. Porque quando a gente imagina assim, Deus fez porque estava com vontade, a gente imagina uma vontade nossa que é do senso comum. E aí eu peguei aqui no dicionário e diz assim pra gente: significado de vontade, faculdade comum ao homem e aos outros animais, pelo qual o espírito se inclina a uma ação, ou desejo, ou ato de se sentir impelido a algo, ou ânimo, espírito, ou capricho, fantasia. Assim ele vai ao todo aqui, só nesse dicionário que eu abri, são 9 significados para vontade. E eu vou separar um deles aqui, que é o 5 que está aqui: vontade, capricho, fantasia. Normalmente, quando nós seres humanos falamos assim, por que você viu isso? Porque me deu vontade, nós estamos falando dessa vontade. Um capricho nosso, né? Uma fantasia, um desejo qualquer, sem qualquer tipo de
base para isso, mas a vontade de Deus não é essa. Quando os Espíritos nos dizem que Deus criou o universo porque por sua vontade, é mais fácil a gente ver, por exemplo, a vontade de um pai para com o filho. Quando o filho fala para o pai que não quer para a escola, o pai fala, mas você vai, porque essa é a minha vontade. Aquela vontade do pai não é para atender um capricho dele, mas sim porque ele entende que aquilo é melhor para o seu filho, porque ele sabe que o seu filho precisa ir para a escola. É todo um conjunto de, vamos dizer assim, um conjunto de argumentos que o pai coloca na cabeça dele, e aquilo ali gera aquela vontade, aquele desejo que o filho vá para a escola. Não é um capricho, simplesmente. Então, Deus não criou o universo por sua vontade, como essa vontade que a gente fala, me deu vontade de fazer isso, um mero capricho. Não. Deus criou o universo por sua vontade, mas é algo muito mais profundo, como o Marcelo falou, que a gente tem que estudar muito o significado dessa palavra vontade, porque ela tem vários significados e não é o do senso comum que os espíritos utilizam aqui quando falam que o universo foi criado pela vontade de Deus. E quando a gente faz uma analogia com autoconhecimento, a vontade ela é a energia motriz. É a que vai mover todo o complexo para a evolução. Mas diga lá, Alessandra, que você Achei interessante que todo mundo marcou essa palavra vontade, debateu a respeito dessa palavra, dada a importância dela. Ela está lá explicada também no livro do Leon Denis, As Potências da Alma, como a principal potência da alma, mais importante, porque tudo vem dela. Aí, a partir da vontade, vem o pensamento e outras questões, né? Então, acho que é uma literatura assim, que eu recomendo, essencial, nas obras subsidiárias, né, da doutrina espírita. E a Joana de Ângeles também fala bastante a respeito disso. Eu estou aqui com o livro dela, Em Busca da Verdade, que eu também recomendo, que é belíssimo, que ela fala a respeito dessa questão e fala também a respeito de como essa luz divina, esse amor, está presente em tudo. Ela diz que o amor é luz que se espraia em todos os sentidos, a tudo envolvendo na mesma claridade, sem excesso nem diminuição. O amor divino ele está presente na mesma medida em todas as partes do planeta. Agora, como está a nossa vontade em perceber, em sentir, em se abrir para esse amor? Né? Então, volto naquela condição de se colocar enquanto aprendiz, de que não sabemos nada, para que nós possamos nos permitir, né, a sentir esse amor divino, que está presente em tudo e em todos. Então, vontade é uma coisa muito séria. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros, né, das suas potencialidades. Então, também temos em nós essa vontade criadora, criativa, que deveríamos usar muito melhor do que usamos, como o Américo colocou, como temos usado a nossa vontade, muito mais de acordo com o ego do que de acordo... Muito mais por capricho, né? Exatamente. Né? Então, tomando emprestada aí as terminologias de alguns filósofos orientais, eles falam isso, né, a respeito do ego. Então, quando nos deixamos dominar pelo ego, né, perdemos de vista a importância de deixarmos dominar pelo amor divino que nos criou. Somos centelha, né? Tem até uma música do Alan Filho que se chama Herança. Não sei se vocês conhecem. Eu adoro, é belíssima, né? Eu recomendo que os ouvintes escutem essa música, porque fala a respeito dessa centelha divina que nós somos e nos negamos a ser. Quando não percebemos esse amor, quando não sentimos esse amor e nos julgamos os donos da verdade, temos essa vontade caprichosa que não é a verdadeira vontade que nós herdamos de Deus. Alessandra, podia cantar um pedacinho dessa música, já que você citou, hein? Querido ouvinte, isso não estava no script, mas a Alessandra pode cantar pra gente, né? Peraí, vamos ver o seguinte, a vontade criadora, a vontade motora, ou seja, você mover-se na criação. Agora, será que nós poderíamos conhecer o modo de formação dos mundos? A questão 39 faz esse questionamento aos espíritos. Kardec faz esse questionamento aos espíritos. E aí, o que você acha, Marcelo? Então, ele vai dizer aqui de forma interessante o seguinte: tudo o que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então veja que explicação assim maravilhosa, né? Da gente pegar essa matéria
esse processo de condensação, de você cada vez mais juntar ela de uma forma que ela tem uma adesão, e a partir disso, então, os mundos vão sendo originados, né? E aí é interessante ver que a ciência material, cada vez que ela estuda mais ela chega na explicação dos espíritos. Eu adoro isso, né? E adoro também, às vezes, reconhecer e ver nos congressos, né, de científicos que os pesquisadores trabalham 50 anos, 60 anos, e no final ele diz, não, olha, eu estudei sobre a origem do universo, e quando eu chego lá no final, eu percebo que existe um elemento que é impossível reproduzir, que é o elemento divino. Olha que coisa, que grandiosidade, né, deste homem, dessa mulher, reconhecer que existe algo além que ele, do ponto de vista, não consegue imaginar, não consegue pautar, porque está no outro campo, que é dessa vontade, né, desse processo, desse amor, né, não desse amor eros, como Jesus perguntou para Pedro, e Pedro, infelizmente, não tinha, naquele momento ali, percebido, e é interessante que Jesus pergunta 3 vezes, e não é por acaso, porque ele vai falar de 3 tipos de amores diferentes, né, o amor eros, o amor filia e o amor ágape, em grego. E aí a gente vê aqui esse amor ágape divino, esse amor ágape do Pai, onde ele permite juntar a energia para que ela forme os mundos e forme todo o conjunto de elementos que tem no cosmos. E nós, como somos co-criadores, né, a gente pode fazer uma analogia com... para ficar um pouquinho mais claro, né, para quem ainda não conseguiu perceber. Digamos que você vai na natureza, está tudo lá. Todas as possibilidades estão na natureza. E você está, na sua mente, você cria, né, idealiza alguma coisa. Gente, eu estou com vontade de fazer um bolo para a gente tomar café. Ok. Você teve o quê? Estou com vontade de fazer isso. E aí você vai pegar no que você tem, no caso, na sua despensa, o material necessário para a confecção desse bolo. E você vai construir, né, vai produzir aquele bolo segundo a sua vontade, segundo aquilo que você idealizou. Passando dessa microvisão para uma macrovisão, que é do universo, que é coisas ainda que a gente nem conhece, nem tem conhecimento, porque a gente tem conhecimento do nosso universo, a Via Láctea, né? Mas já temos, a ciência já está alcançando outros universos. Há várias moradas na casa do Pai. Então, cara, não tem espaço vazio. E está tudo sendo construído, manipulado, organizado por essa energia, esse fluido que existe na nossa atmosfera. Quer acrescentar alguma coisa, Alessandra? Só como eu fico estupefada diante da beleza da criação, né? Como nós somos pequenos, poeiras cósmicas, e talvez muito menos que isso, diante da beleza da criação divina. Então, uma complexidade, que é uma né, reflexão, menina? assim, muito importante para a gente levar para casa, é a nossa... Como somos pequenos diante dessa organização, Xavier, né? Eu sou apenas a menor das menores formiguinhas. Você vê a complexidade do ensinamento do que é uma organização social vivida pelas colmeias, pela sociedade das formigas também. A gente vê o poder de regeneração da natureza diante das grandes catástrofes climáticas, né? E que ser é esse, né? Capaz de transformar gasoso em líquido, líquido em sólido, nessa grande formação aí do planeta, né? A explosão vira a criação perfeita e harmoniosa. Só um Deus supremo que a gente não tem condição de explicar realmente. A nossa linguagem, linguagem realmente não tem como traduzir isso, assim como não tem como traduzir a grandiosidade dos sentimentos. E isso a gente vai dar sequência nesse nosso estudo, né? No próximo evento, né? No próximo estudo, no próximo dia aí. Então, hoje, eu só tenho a agradecer muito a Deus por tudo que Ele nos dá como aprendizado e que a gente tenha a mente aberta para capturar, né? E a sutileza que existe. Graças a Deus. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pardo Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, muito boa noite. Nós estamos aqui em sequência ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no seu capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos estudar hoje a partir do seu item 7º, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Para executar esta tarefa, está aqui conosco, como sempre, Marta Batista, que vai nos abrilhantar com seus comentários, todos supervisionados pelo amigo nosso Pablo Luiz aqui na técnica. Vamos lá, Martinha? Vamos lá. Olá, Tony. Olá, Pablo. Olá, amigas e amigos ouvintes. Vamos falar então sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes que Kardec dedicou, né, alguns itens para que nós reflitamos sobre isso. Quer dizer, o capítulo todo tem como objetivo nos mostrar o quanto é danoso o orgulho, né? E o quanto nós precisamos nos esforçar para sermos humildes e, dessa forma, nós neutralizarmos o orgulho, né, que tanto nos prejudica. Mas, para isso, é preciso que ele usa, né, vários itens, em cada um ele aborda a questão do orgulho sob uma perspectiva diferente, né? E enaltece a humildade para que a gente vá percebendo de uma forma, né, ainda que gradativa, o quanto isso pode nos prejudicar na caminhada ascensional. Então, ele inicia aqui o item 7 com a seguinte citação. Então Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então, o que Jesus quer nos falar, né, nos dizendo essas palavras? Que Deus, na sua sabedoria e na sua bondade, oferece a chance àqueles que são simples e que são pequenos, porque estão com seu coração preparado para receber as orientações de Jesus, através de Jesus, e ele, então, temporariamente favorece que os ocultos, que os sábios e os prudentes tenham os mistérios ocultos, justamente para que eles não se comprometam. Então é importante que a gente perceba isso. Não é para humilhar os orgulhosos, não. O que ele deseja é que esses que somos todos nós, aqui na Terra, né, orgulhosos, que nos sentimos sábios e prudentes, que nós aprendamos a ser simples, humildes de coração, e aí sim nós caminharemos para a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Então, por isso ele pede, né, ele diz que vai esconder dos sábios e dos prudentes, mas os simples e os pequenos vão absorver, porque eles já têm o coração preparado para receber essa orientação, justamente por serem simples de coração. E aí Kardec segue dizendo: pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são
os pobres de espírito e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É preciso entender, por simples e pequenos, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a ninguém. E por sábios e prudentes, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se creem prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não o negam. Porquanto, na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. Eis porque Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. Quer dizer, então, lógico, ele deixa. Qual é a tua aptidão agora? É a aptidão para as coisas da terra, porque eu me julgo uma pessoa sábia, uma pessoa que entende de tudo? Então tá, você não vai ficar desprovido daquilo que te nutre, né? Que é o conhecimento. Mas então você fica com o conhecimento da terra, porque esse basta o intelecto, né? E você já tem, e você então utilize. Isso vai ficar perdido? Não, não vai ficar perdido, porque isso vai te ajudar a ter uma compreensão melhor do que as coisas espirituais querem nos dizer. Em algum momento, você, através do conhecimento intelectual, vai despertar esse lado espiritual. Então, nada fica perdido. E aqueles que já têm o seu coração trabalhado, a terra do coração já está totalmente preparada, então a esses Deus, logicamente, oferece, né, os segredos do céu, porque eles estão já com o coração pronto para receber e entender tudo isso. Quer dizer, fica tudo ok, né? Todo mundo fica no equilíbrio. E esses que são orgulhosos e acham que já sabem tudo e até mesmo questionam a existência de Deus, esses um dia vão perceber, né? Como mais adiante, Kardec nos diz que Deus não impõe esse conhecimento, né, nos momentos em que eles ainda estão imaturos. Não impõe. Ele diz, né, que oferece como ondas, né, por todas as partes. E, logicamente, em algum momento, esses que são cegos vão acabar abrindo os olhos e entendendo. Claro que vão ter que passar por algumas situações complexas, difíceis, dolorosas, né, mas não tem jeito. E aí Kardec deixa claro aqui que é a sabedoria, né, de Deus que define em que caso ele vai precisar usar essa pedagogia e o caso que é menos grave e que ele já vai podendo ir liberando as informações. Mas é preciso, porque o orgulho é algo que tolhe, né? Ele cria uma névoa que o espírito não consegue perceber, porque ele tem tanta uma consciência de que ele sabe tudo, de que ele é muito inteligente e de que ele tem esse conhecimento, que ele diz, não, para que eu vou ficar procurando saber essas coisas, né? Coisas do céu, coisas da espiritualidade, não. Ele então despreza isso e aí, lógico, né, ele vai passar por várias situações que vão acabar quebrando esse orgulho. Não tem jeito, mas Deus é que determina, né, de que forma, em que circunstância, para que tipo de espírito. Então ele segue aqui. O mesmo acontece atualmente com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que os espíritos se ocupam com aqueles que buscam a luz, ou seja, que buscam, né, que é uma metáfora, a luz aqui é uma metáfora do conhecimento, né, com boa fé e com humildade, de preferência aos que creem possuir toda a luz e parecem julgar que Deus deveria ficar satisfeito em conduzi-los até ele, provando assim a sua existência. Quer dizer, eles se acham tão sabedores de tudo, conhecedores de todas as coisas, que eles ficam achando que eles são o crivo e que se Deus, né, for liberando, né,
essa orientação para eles, em algum momento eles vão se convencer da existência de Deus. Mas eles acham que Deus precisa ir até eles, né? De uma forma metodológica, né? Didática, que Deus vá até eles. Quer dizer, o nível de orgulho é estratosférico, né? Eles acham que eles são o crivo do mundo, eles são a direção de tudo. E dessa forma, eles vão em algum momento passar por situações tão difíceis que inevitavelmente vai conduzi-los a uma reflexão. Aquele momento em que o espírito fica desesperado, meu Deus, e ele clama por Deus, até mesmo quando ele é ateu, né? E ele mesmo vai se surpreender falando, né? Eu sou ateu e clamei por Deus. Porque a dor, o desespero está tão grande, tão intenso, que só cabe a ele clamar por Deus. Aí, nessa circunstância, é que ele vai perceber que existe uma força suprema e que todos nós precisamos dessa força suprema para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada de progresso. E ele segue dizendo aqui, o poder de Deus se revela tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Ele não coloca a luz sob o alqueire, já que a derrama em ondas por todas as partes. Portanto, são cegos aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, já que eles gostam de tê-los fechados. Olha que coisa, quer dizer, não é aquela visão de tá vendo, Deus vai castigá-lo, entendeu? E aí eles não vão conseguir perceber nada, ver nada, não. Ele faz isso por clemência, por bondade, permitindo que tudo seja lhes revelado, mas não a força. Eles não vão conseguir, porque eles não têm, podem ser altamente desenvolvidos intelectualmente, mas não têm o nível moral, né? É totalmente diferente do nível intelectual. Então eles não conseguem absorver, eles não têm maturidade do senso moral, como diz Kardec lá no capítulo 17. Eles não têm, embora sejam altamente intelectualizados. E aí, Deus não vai fazer isso à força. A evolução vai vir e vai mostrar. Por isso nós temos a reencarnação, né? A pluralidade das existências que, com o tempo, vai nos proporcionar esse conhecimento e essa percepção, né? Porque você reencarna, passa por uma situação, né? Aí sofre muito, e depois daquilo, teu orgulho fica altamente ferido, aí você vem em nova reencarnação, né? Aí não conseguiu diminuir o orgulho suficientemente, passa por mais situações, até que há um momento que é inevitável você compreender que há algo além do teu intelecto, né? E é dessa forma que os espíritos vão gradativamente se livrando, se libertando dessa ideia de ateísmo. E ele segue dizendo, chegará a vez deles, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso. As trevas aqui é uma analogia com a falta de percepção, com a falta de conhecimento, né? Que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega, conforme os indivíduos, os meios que julga convenientes. Não é o incrédulo que deve prescrever o que ele deve fazer, ou lhe dizer. Se vós, Deus, quiserdes me convencer, é preciso proceder desta ou daquela maneira, em tal momento e não naquele outro, porque é esse momento que me é conveniente. Não. É Deus que determina, é Deus que vai observar que aquele momento ali é um momento nevrálgico, pronto para que o espírito consiga abrir a sua mente, abrir o seu coração, e ele então vai começar a ter uma nova percepção. É claro que isso foi produzido por dores, por situações em que o orgulho foi terrivelmente abalado, né? Mas ele vai acabar entendendo e percebendo que há algo diferente,
e que ele precisa mudar a sua percepção. Kardec segue, portanto, que os incrédulos não se admirem se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se sujeitarem às suas exigências. Que pensem no que diriam se o último dos seus servidores quisesse fazer imposição a eles. Deus impõe suas condições, não se submete a elas. Ouve com bondade aqueles que se dirigem a ele, com humildade, e não os que se julgam mais do que ele. Quer dizer, ele é clemente, ele é bom, ele é bondoso, é misericordioso, mas é evidente que ele precisa baixar a crista, né, entre aspas aí, como a gente diz no popular, daqueles que se acham poderosos, que se acham mais importantes e mais sabedores do que Deus. Que se eles não chegarem nesse patamar de compreensão, não vai servir de nada as experiências para eles. E Kardec finaliza dizendo: Deus não poderia, perguntarão alguns, impressioná-los pessoalmente com sinais patentes, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? E nós respondemos: sem dúvida que sim, é claro que Deus poderia. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que cada um tenha o mérito de aprender e de passar a ser humilde através das experiências, né? Não, eu tenho que ser humilde, porque realmente ainda há muito para eu compreender, para eu aprender. Então, é necessário que eu fique atento e perceba, né? E devo, então, me inclinar a Deus e não me sentir acima de Deus. Ele diz: não vimos frequentemente esses incrédulos se recusarem à evidência dos fatos e até mesmo afirmarem: se eu visse, não acreditaria, porque sei que isso é impossível. Não existe isso, a gente não sabe desses casos o tempo todo, né? Eu mesma conheço, tinha, né, que agora já não está mais entre nós, um parente que tinha, né, a perspectiva da visão, via, né, percebia, mas mesmo assim dizia: não, eu vejo, mas não acredito. Quer dizer, então a gente vê isso o tempo todo. Eles se negam, como diz Kardec aqui, a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está preparado para compreendê-la, nem seu coração para segui-la, para senti-la. Não é que a gente não deva repassar a orientação dada por Jesus, nem dada pelos espíritos. Claro, cabe a nós, divulgadores da doutrina, repassar. Mas não esperar que, se eles estiverem ainda imaturos, que eles absorvam aquilo que eles ainda não conseguem absorver. Então é como ele diz, né? Eles não conseguem compreender, o coração deles ainda não está preparado para sentir essa orientação. E o seu intelecto não está preparado para compreendê-lo. Então a gente percebe que a parte intelectual, ela não é uma parte intelectual que vá ser muito intensa na parte dos conhecimentos materiais e também, né, equitativamente com as questões espirituais, não. O espírito pode ser um espírito altamente intelectualizado, né, capacitado demais, mas não significa que ele vai compreender as questões espirituais com tanta percepção, com tanta sagacidade. E ele diz: Deus cura primeiro o orgulho. Não, ele diz: portanto, é preciso inicialmente curar a causa do mal. Eis porque, médico hábil, Deus cura primeiro o orgulho. Ele não abandona os seus filhos perdidos, pois sabe que mais cedo ou mais tarde seus olhos se abrirão. Mas quer que isso aconteça de vontade própria, quando então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles se jogarão por si mesmos em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão perdão. Quer dizer, é a tomada de consciência. Aí sim, são eles tomando consciência de tudo que está ao seu redor e do quanto eles estavam caminhando para o lado errado.
Mas eles despertaram por eles, por coisas que eles ouviram, evidente, daí está a nossa responsabilidade como divulgadores, mas respeitando o tempo de cada um. Você repassa o que precisa repassar, mas respeitando o tempo deles, né, de entendimento, de absorção do conteúdo. Não é isso, Tony? Esse finalzinho aqui, Marta, é muito importante, né? Porque nós temos a tendência a nos precipitarmos e acharmos que as pessoas têm que ser forçadas a aceitar aquilo que a gente aceita, né? Mas não, Deus, como é justo e bom, Ele dá a cada um o direito de resolver os problemas a seu tempo. Então, só vai ser válida essa, entre aspas, conversão desses doutos e sábios ao entendimento espiritual se for de forma voluntária, porque eles entenderam e aceitaram. Caiu a ficha, como se diz hoje em dia. Porque se não for desta forma, eles vão dizer até que aceitam, mas não vão, amanhã depois muda de ideia. Isso. Não, porque não está introjetado dentro da alma deles essa concepção. Claro. Eles precisam aceitar isso, como se costuma dizer, numa boa. Porque entenderam usar o seu próprio intelecto, a sua própria sabedoria para embasar esse novo entendimento. Os pobres de espírito dispensam esse embasamento científico, teórico, intelectual, dispensam. Eles aceitam porque têm um coração fértil, como você falou. Estão predispostos a aceitar. Então, estão aceitando voluntariamente. Nada lhes está sendo imposto. Então tem que ser o outro também. Mas o outro necessita de que seja mostrado a ele através do viés do conhecimento dele. Sim. E aí ele vai aceitar, não, realmente está certo, essa conta que eu fazia antes estava errada. A nova conta, fazendo desta forma que você está ensinando, me responde vários itens que eu não tinha solução. Que a minha conta tinha hora que não fechava, não batia. Eu dizia, foi o acaso, foi o azar, porque a conta não batia. Agora eu estou entendendo porque que a conta não batia. Isso que tem que ser feito. É o que vai acontecer, Marta. Preenche o espaço, né? Tudo isso tem que ser dessa forma. Porque foi naturalmente, porque foi espontaneamente. Exatamente. Ele entendeu. Claro. Captou a mensagem. Como diz o Rolando Lero, né? Captei a mensagem. Tem que ser assim. Se não for forçado, não vai resolver. Então Deus não tem pressa. Deixa rolar. Exatamente. Deixa rolar. É verdade. Muito bem. É isso, Tony. Então, acho que nós ficamos por aqui, né? Vamos ficar por aqui, deixar os nossos ouvintes aí refletirem um pouco a respeito deste tema e continuamos a estudar essa parte do Evangelho no próximo programa e vendo as instruções dos Espíritos. Até lá, muito boa noite a todos e muita paz. Boa noite, muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.